Interpretação de línguas. Texto bíblico. 1 Coríntios 14, 13, 15, 27, 28, 40. Verdade central. Interpretação de línguas é revelação sobrenatural pelo Espírito do significado de uma ministração em outras línguas. No nosso estudo de dons do Espírito Santo, nos levou agora ao fim da lista, o dom da interpretação das línguas. Tratamos primeiramente dos 3 dons de revelação, a palavra de sabedoria, conhecimento e o discernimento de espíritos. Passamos depois a estudar os dons que realizam algo ou conforme são chamados os 3 dons do poder, dom da fé, operação de milagres e os dons de cura. Finalmente estudamos os 3 dons vocais ou inspiracionais que dizem algo, profecia, diversidade de línguas e interpretação de línguas. Conforme já dissemos, a profecia é uma mensagem sobrenatural em idioma conhecido. Diversidade de línguas é uma expressão sobrenatural falada em idioma desconhecido. A interpretação de línguas é a revelação sobrenatural pelo Espírito do significado de uma ministração em outras línguas. O dom da interpretação é menor dos 9 dos dons do Espírito Santo, porque depende de outro para operar. O propósito da interpretação é tornar as línguas estranhas inteligíveis aos ouvintes, de modo que todos, bem como quem proclamou a mensagem, possam saber o que foi dito e ser edificado. Paulo explicou: porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação, em 1 Coríntios 14, 5. Mas Deus não pode falar conosco de alguma outra maneira? Sim, e o faz. A mensagens que não se tratam de interpretação de línguas, porém de uma manifestação do dom da profecia. Todos esses dons operam pela fé, só que é necessário ter mais fé para profetizar do que para falar em línguas ou interpretá-las. Porque quem opera nesses dons depende de outro cristão. Ou seja, o cristão com dom de línguas pode depender de quem tem um dom de interpretação e vice-versa. Mas o servo de Deus com o dom da profecia precisa ter suficiente para simplesmente começar a falar o que recebeu do Pai. Interpretar não é traduzir. Interpretar e não traduzir, perdão. Conforme notamos, a interpretação de línguas não é tradução. Às vezes alguém me pergunta a razão de uma pessoa falar longamente em línguas e ocasionalmente interpretação ser bastante breve. É porque a interpretação é simplesmente revelar sobrenaturalmente pelo Espírito Santo o significado do que foi dito em línguas. Logo, ela talvez não precise de tantas palavras quanto a mensagem original. Semelhantemente, alguém poderá ministrar uma breve expressão em línguas, como uma interpretação prolongada. Está envolvido o mesmo princípio da clareza. Pode demorar mais tempo para dar a interpretação, a fim de revelar claramente o significado da mensagem. Se o irmão que está interpretando as línguas também é usado na profecia, poderá terminar a interpretação e passar a profecia. Faço isso com certa frequência. A maioria deles que está atento ao Espírito reconhece prontamente a diferença, porque no mesmo instante em que alguém pronuncia uma profecia, suas palavras assumem mais autoridade e maior unção. A profecia tem mais inspiração e, e é uma bênção maior. Interpretação na vida de oração. Em 1 Coríntios 14, 13, 15, 27, 28 e 40 diz: Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Segundo o versículo 13, o que falam em outras línguas são exortados a orar pedindo o dom da interpretação. Razão porque Paulo nos manda buscar esse dom não necessariamente a fim de interpretarmos em público, mas sim para utilizarmos em nossas orações particulares quando o Senhor assim quiser. Saber que oramos em línguas nos edifica espiritualmente em grande medida. E se Deus nos quisesse usar publicamente para interpretar outras mensagens, estaria em uma bênção adicional.
A maneira como comecei a interpretar línguas foi na minha vida de oração. Certo dia estava orando quando de repente percebi que estava falando em inglês mesmo. Assim, soube a respeito daquilo que tinha orado em línguas, pois dera a interpretação do que dissera orar. Certamente Deus sabe o significado da nossa oração em línguas, porque estamos falando com Ele. Mas às vezes o Pai quer que nós saibamos também. Não é, porém, necessário que tudo quanto pronunciamos em outras línguas na oração particular seja esclarecido no nosso entendimento, pois Paulo ponderou, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas meu entendimento fica sem fruto. Além disso, não estamos falando a nós mesmos, mas ao soberano. Nossa oração fica clara para ele e isso é suficiente. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. 1 Coríntios 14, 2. Assim podemos perceber que a manifestação do dom de interpretação de línguas em particular é muito importante para cada um de nós, porém a manifestação desse dom também pode acontecer em público. Entretanto, nem todos nós seremos usados publicamente. Tudo ocorrerá segundo a vontade do nosso Senhor. Interpretação no ministério público. No versículo 27 desse mesmo capítulo, Paulo orientou: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois ou, quanto muito, três. No máximo, 3 pessoas devem ministrar em línguas em público em qualquer culto. Alguns têm perguntado: isso se refere a 3 mensagens? Na realidade, não achamos na Bíblia a expressão mensagens em línguas. Trata-se apenas de uma frase criada como tentativa de explicar a questão. Um termo melhor seria expressão vocal em línguas. Esse versículo, no entanto, fala em indivíduos e não em mensagens ou expressões vocais. Paulo realmente não determinou quantos cristãos deviam falar em línguas. Ele simplesmente ensinou que 2 ou 3 devem ter licença de falar e cada um por sua vez. Assim, todos não devem falar ao mesmo tempo. Na minha opinião, isso também dá a entender que o indivíduo possa falar mais vezes. Meu conselho a toda a consagração é que, se 3 irmãos já falaram publicamente em línguas, um outro não deverá participar, mesmo sentindo-se muito impulsionado pelo Espírito. Se mais alguma coisa precisar ser dita, um daqueles que já falou deve pronunciá-la. Assim, fica mantida a boa ordem. Veja o conselho de Paulo e haja intérprete. As escrituras não proíbem a ideia de alguém falar em línguas e ainda interpretar suas próprias palavras. De fato, quem ministra uma expressão vocal pública em línguas poderá interpretá-la, embora possa ter mais do que uma pessoa presente com a capacidade de intérprete. Paulo nos adverte para não fazermos interpretações competitivas. Não há, portanto, nada contrário à Bíblia se alguém fala em línguas e ele mesmo interprete, mas que haja uma só interpretação. Com decência e ordem. Paulo escreveu o capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios sobre os dons de profecia das línguas da interpretação. Em certo momento declara, porque Deus não é um Deus de confusão. Apóstolo quer dizer que no uso ou abuso desses dons, às vezes pode haver confusão. Já frequentei cultos nos quais vi o abuso desses dons e voltei confuso para casa. Esses não eram os cultos que eu dirigia, porque nestes eu usualmente procuro indicar algum erro e explicá-los diante da congregação para evitar que alguém volte confuso para casa. Isso não quer dizer que o diabo estivesse Isso não quer dizer que o diabo estivesse agindo naqueles cultos. Significa simplesmente que as pessoas podem confundir as coisas. Mas certamente não haverá confusão nos cultos se aprendermos a permanecer no Espírito, andarmos segundo a palavra e seguirmos a orientação de Paulo. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Muitas vezes precisamos apenas de conselhos práticos referentes a essas manifestações para nos ajudar a manter a ordem durante o culto. Dessa maneira, até mesmo os visitantes entenderão o que está acontecendo e ficarão impressionados com a ordem do culto. E o mais importante, não entristeceremos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Em muitas igrejas, ele tem se entristecido, pois quer se manifestar, porém não lhe é permitido. Outra coisa que também o entristece é a desordem com que algumas pessoas fazem as coisas. Quando alguém transmite uma mensagem em línguas, a pessoa usada com o dom da interpretação deve interpretar imediatamente em sintonia com o Espírito Santo. Caso não esteja, pois o Senhor quer usar
usá-la nesse ministério. Por vezes, esperava que outras pessoas começassem a interpretar o que estava sendo dito, e elas esperavam por mim. Um aguardo a outro, nenhum de nós interpretou a mensagem em línguas, pois não estávamos em sintonia com o Espírito Santo. Não conseguiremos discernir o que vem de Deus, a menos que estejamos sintonizados com ele. Essa é a razão porque muitas vezes não há uma interpretação da mensagem. Quando percebi que havia perdido disso para uma pessoa que falou em línguas, por favor, fale tudo novamente que eu vou interpretá-la. Então, quando ela começou a falar de novo, enchi-me do Espírito e Deus me revelou a interpretação. Uma consideração final que desejo ressaltar no tocante às línguas em interpretação acha-se em 1 Coríntios 14, 26. Faça-se tudo para edificação. Quando algo é feito no Espírito, e essa é uma das maneiras de julgar se realmente é no Espírito, será uma bênção edificante e inspiradora. Naturalmente, se estivermos fora da harmonia com o Espírito, não teremos condições de julgar. A, as manifestações dos dons espirituais precisam ser julgadas, afinal de contas, nós julgamos mesmo, quer o façamos em público ou não, pois ou as aceitamos ou a rejeitamos. Nem sempre, porém, podemos aceitar o julgamento de qualquer um, mas somente daqueles que estão sensíveis à atuação do Espírito Santo. Concluindo, quero indicar que todos os nove dons espirituais operam pela fé comum ou geral, e não pelo dom da fé. Lembre-se também do texto bíblico: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Texto para memorizar. Pelo que fala em língua estranha, ore para que o possa interpretar. 1 Coríntios 14, 13.